Boa noite, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas ao nosso quinto encontro já do diretor formador. Oi, Karen, tudo bem? Silvana, Ederson, Regiane, Jefferson, tudo bem? Deixa eu ver se eu esqueci de alguém aí. Tudo bem, boa noite. Daqui a pouco vão entrando os coleguinhas. Então, pessoal, já estamos no horário, então a gente vai dar início e conforme os colegas forem entrando, a gente vai colocando eles aí no curso da nossa reunião hoje. Então, como já está aí na tela, hoje nós já estamos no quinto encontro, passamos da metade, né? O nosso tema hoje é observação de sala de aula, com foco na recomposição das aprendizagens, que eu sei que vocês estão super expert nisso já, sabem muito a respeito. Então, vai ser bem tranquilo a gente falar sobre observação hoje. Oi, Edna, tudo bem? Oi, prof, tudo bem? Resolvendo os problemas tecnológicos. Acabou de queimar meu computador. Que azar. Que nada. Só um pouquinho depois. Acontece, né? Então, só para a gente relembrar, né, nosso encontro passado, a gente falou sobre o termômetro da recomposição, lembra que tem que estar esse Mentimeter lá no portfólio de vocês também, eu coloquei lá no grupo para vocês. Depois a gente fez o diretor em ação, ouvimos o relato o videozinho da diretora e fomos para o nosso encerramento. Então, foi o que a gente viu na semana passada, que a gente já entrou aí para saber como é que estava a recomposição, né? E hoje a gente vai fazer uma retomada a respeito das observações de sala de aula, né? As ferramentas que a gente está usando, o que a gente está fazendo, como a gente está desenvolvendo essa atividade, né? Analisar as formas de observação, né? Como que a gente pode contribuir e potencializar a recomposição nas aulas que a gente observa, e aprimorar a elaboração do feedback, né, utilizando estratégias, a rubrica, para potencializar esse impacto, e a gente ser mais eficaz também nesse trabalho das recomposições. Às vezes, a gente tem muita dificuldade de elaborar um feedback, né, porque a gente tem, às vezes, aulas que foram observadas e que a gente vê vários pontos de atenção, ou aulas que são extremamente boas, e a gente também tem dificuldade de fazer um feedback, que a gente vai chegar e sempre vai dizer, ai, professor, tua aula foi maravilhosa. Também não dá para ser só isso, né? Então, a gente vai conversar um pouco aí para a gente tentar aprimorar esse feedback, que inclusive é a nossa implementação, né? Fazer uma observação e fazer o feedback da implementação, da observação. Então, para início de conversa, Jefferson, você pode responder para mim essa perguntinha? O que é para você, o que significa recompor as aprendizagens? Boa noite a todos vocês. Boa noite, Jefferson. Olha, eu vou te dizer assim, a gente está ficando maluco com esse negócio, né? Porque meet, reunião, recompor as aprendizagens. Rever aquilo, né, que o aluno tem alguma dificuldade, aquilo que o aluno não teve, né? A gente vai falar muito sobre o que os alunos, né, que nós perdemos, o que os alunos perderam no tempo da pandemia. E nós estamos colhendo agora, né, muitas dificuldades, né? Os alunos, matemática também, mas eu também, como professor de português e espanhol, a leitura, principalmente, né, a leitura, a própria escrita dos alunos, né? Às vezes eu falo para o aluno, tem que fazer caligrafia, ele fala, o que é isto? Então, é essa defasagem que os alunos tiveram, né, lá atrás, e agora a gente tem que recompor isso daí, a gente tem que fazer ele lembrar, fazer ele aprender. Em matemática também, principalmente, eu vejo coisas simples, às vezes até com uma tabuada, né? Como que o aluno vai fazer todas as atividades matemáticas se ele não sabe a tabuada, ele não aprendeu a tabuada, ele não aprendeu, né, as coisas básicas de matemática. Então, o professor tem que voltar e ensinar esse básico mesmo. Língua portuguesa também, voltar e ensinar o básico para ele. Eu falei no começo mesmo, a gente está ficando meio assim atordoado, porque
Está demais, tudo que se você vai falar hoje, reunião, hoje tiraram os pedagogos da escola, foram lá fazer um encontro sobre recompor as aprendizagens. Eu acho que está demais, sabe? Eu acho que daí já está exagerando demais. Nós temos tantas coisas para a gente também na escola para perder, para fazer, e está só em cima disso, tá certo? Vamos fazer, vamos procurar ver o que o aluno não teve, vamos passar isso para ele, né? Mas tá difícil para a gente. E falta, agora mesmo, está faltando, né, proteína. Eu não tenho proteína, né, animal. Tem que ir atrás dessa mistura, dessa carne aí para os alunos. Colégio integral, não tenho, o que eu vou fazer? Diz que eu ia mandar uma cota. Hoje, não chegou essa cota hoje. Eu fui atrás lá no mercado, comprei e deixei lá, vai ficar devendo. Diz que ia chegar a cota hoje aqui no nosso núcleo, não chegou, sabe? 3 professores, por exemplo, que faltaram, né, de atestado, mais pedagogos que foram lá fazer essa meet aí, esse encontro de recompor as aprendizagens, e o diretor aqui pulando de um lado para o outro. Então, está difícil para a gente, né? A gente estamos no início de ano bem puxado, né? A gente tem muitas coisas para fazer. E assim, né, essa questão da recomposição que está esse ano sendo muito cobrada, e tudo o resto que continua, né? Porque não para. Vamos dizer assim, a vida da escola, os problemas da escola, as situações não param, né? Então, porque daí aqui a gente, daí, o integrar um pouquinho a mais, nós temos aí o professor que vai ter que fazer aqueles outros cursos, né? Vai sair também, deixar a escola, os meus vão ser maior parte no período da tarde. O projeto de vida e tem a formação, né, específica. Formação, daí tá ficando difícil para a gente. Eu sei do que você está falando, tá? Da gente estar junto. Então, quem que pode responder para mim essa outra questão aí? Como você enxerga esse processo acontecendo na instituição que você lidera? Regi. Eu não sei se só eu, mas assim, eu me vejo muito na fala do Jefferson, eu também me enxerguei muito, porque também acontece na nossa, apesar de ser uma escola pequena, também temos essas dificuldades. E Regiane, desculpa, ainda falando para vocês, aquele provão do EJA que teve, por exemplo, defasagem dos alunos, uns 8, 10 alunos, agora eu fui lá abrir também para os alunos, alguns lá fazerem a prova, e assim, os alunos do 8º ano foram aprovados, alunos, né, bem fracos, né, 8º ano, passaram para o ensino médio. Então, essa recomposição, eu falei, como que vai ser? Como que será essa recomposição? E, por enquanto, nessa parte, ainda nós não temos nada ainda. Esses alunos foram lá, estão perdidos lá no ensino médio, e eu não sei agora o que fazer, porque, pensa bem, né? Eles já tinham dificuldades no fundamental, agora no ensino médio. Química, física, que nunca viram, e já com quanto tempo de aula que já começou, né? Começaram as aulas já. Como que nós vamos fazer essa recomposição, já que nós estamos falando sobre isso? Regiane, desculpa, eu estou assim, desesperado nessa questão, né? Também desses alunos do fundamental foram aprovados, vão agora para o ensino médio, vão ter que fazer uma recomposição e precisam de muitas, né? Bem colocado isso aí também, que está acontecendo no geral, né? Aqui a pergunta, como eu enxergo? Nós, no caso, enxergamos esse processo. Eu vou falar sobre a instituição aqui. Eu acredito que, olha, informações nós temos bastante. A gente já passou, inclusive, essas informações para os professores, e isso é no dia a dia, não é numa meet só, não é em um momento só, é no acompanhamento. E eu acredito que aqui a gente está tentando, porém, como eu vou argumentar isso novamente, eu sei que vai pesar, mas a demanda não está deixando que a gente esteja presente ajudando na recomposição. Então, o que adianta eu chegar com o professor, encher no grupo de informações, de caderno, de ementas, de resoluções, de informações, de deliberações, enfim, e de propostas, quando eu não estou com ele, o professor fala assim para mim, assim, ó, deixa a gente trabalhar, pelo amor de Deus. Até ele está sentindo. Por quê? Porque daí as 1001 demandas
estão nos sobrecarregando. E o que a gente precisa fazer, a gente já entendeu. É claro que a gente vai ter dúvida, mas eu acho assim, que nós temos o apoio dos técnicos, eles estão ali para nos apoiar, pelo menos aqui no nosso núcleo, nós não temos problema com isso. Porém, eles virem até a gente ficar insistindo para funcionar, não vai funcionar. Vai funcionar quando estiver com os alunos. Então, se eu falar para vocês, como você está enxergando o processo? Ele está acontecendo? As informações estão chegando. Esses professores ainda nós estamos... Ai, que bom que começou tão cedo. Começou tão cedo as informações. Mas o tete-a-tete, o trabalho, eu ainda não estou conseguindo ver. É um ou outro professor que consegue. Nós fizemos aquele mural, né, que já foi até colocado aqui, lá na sala dos professores, para os demais professores ajudarem. Mas que hora que você vai lá? Que hora que a gente conversa? Porque toda vez que fala, a gente só tem recado para dar. É só formação, formação. E tem muitas ainda. EJA também ocupou nossa equipe, gente. Ocupou a equipe que tinha que estar ali ajudando, auxiliando. Pedagogo que tinha que estar ali auxiliando. Não está, ele está só em formação. E a gente está cansado. Eu acredito assim que está março, abril, a gente já está esgotado. Então, esgotado do assunto. A gente entende que precisa trabalhar, a gente entendeu a proposta, a gente sabe da defasagem, a gente já fez essa análise da defasagem, a gente tem dados, a gente tem informação, a gente olha o BI diariamente. Então, tudo isso que foi falado, a gente já fez. Eles falam assim, vocês têm que ter isso decor. Não, eu não tenho que ter decorado isso. Eu tenho que entender que tem a defasagem e que eu preciso trabalhar ali em cima dela. Eu não preciso saber... eu preciso saber, sim. Eu esqueço a que passou. Estou focada nessa, foi isso que a gente até falou na sala dos professores. Colocamos um descritor lá, falamos, foca nesse. Se você recuperar esse, o aluno compreendeu esse, ele já foi analisado, passa para o próximo, mas vai para que seja um trabalho efetivo. Porque para a gente fingir também que a gente trabalhou, não vai haver recomposição. Falar de recomposição, para mim, não faz muito sentido. Então, assim, não sei se é a minha angústia, eu acho que todo mundo já entendeu. Acho que esses professores, né, no nosso caso, o segundo docente, eles estão entrando agora, alguns com formação, outros nem tanto. Eles vão ser informados, mas se a gente estiver no tete-a-tete com eles, presente com eles, a gente vai informar. Porque aí se a gente... Talvez a gente não saiba falar exatamente a lei, exatamente mas a gente sabe qual é o processo. E é isso que a gente precisa fazer, trabalhar a parte didática agora. Se eles nos derem tempo, a gente vai dar conta. Se eles continuarem nos sobrecarregando, eu tenho medo. Porque a gente não está tendo tempo de qualidade, não. Até porque a gente tem outras, ainda mais a escola. Ai, tem projeto de vida. Ai, tem protagonismo. Ai, tem reunião. Então, enfim. Tem IAMEI daqui uns dias. IAMEI, exatamente. A gente teve visita da Edna, da CED, aqui essa semana já, inclusive, também. Então, assim, tá tenso, entendeu? Tá tenso. Tá um ano com muito trabalho, tá? Na verdade, muita cobrança muita e a gente não tá tendo tempo de trabalhar. Isso, a gente tá percebendo que tá bem puxado. Então, Karen, me diz aí, o que você acha que né, precisamos observar nas aulas para garantir a recomposição das aprendizagens? Quando vocês conseguem ir para a sala, observar as turmas de vocês? Bom, o que observar, né? Então, assim, hoje até parei para refletir sobre isso, porque a observação de sala de aula, ela é focada principalmente no observar a postura do professor, o clima de sala de aula, metodologia, etc. Mas eu penso que o observar, ele também vai muito além, a gente tem que observar muito os alunos. Eu tenho observado muito os meus alunos, sabe? E uma das questões que mais está pegando é que eles não estão conectados. Eu até comentei semana passada sobre isso. Isso é o que está me preocupando. E aí, nas conversas que eu tenho conseguido ter aí com os professores, e é justamente nessa pauta que está rolando. O que fazer para conectar os estudantes, né?
para realmente estarem engajados no processo, porque eu não os vejo engajados, sabe? Eu até combinei aí com os colegas, eu falei, olha, pessoal, eu vou começar a brotar nas aulas de vocês aí, vocês não fiquem chateados se eu não fizer aquele acordo de combinar, tudo mais, para aparecer lá, fazer pelo cronograma, porque como o pessoal já falou aí, tá para todo mundo a mesma história, ninguém está dando conta das coisas. Eu me planejo, amanhã eu vou fazer observação de tal aula, vou tal coisa, chega lá, dá tudo errado, né? Então, assim, eu falo, ó, quando eu consigo escapar de uma situação, eu corro para a sala, né? Então, assim, falei, olha, pessoal, eu tenho essa compreensão e eu estou tentando dar prioridade de estar, né, acompanhando de perto o nono, terceiro. Também tenho outras turmas, a gente tem feito reuniões, as reuniões de fluxo, tem várias turmas ponto de atenção e eu também não posso os abandonar, né? Por exemplo, eu tenho um primeiro ano aqui que está super complicado, uma turma bem pequena, com muitos problemas, defasagem extrema. A professora de AEI, que eu vi que vocês estavam falando quando eu entrei na Meet, eu tenho uma professora PAE na sala com uma aluna, eu tenho a professora de AEI, ela falou hoje para mim, Karen, eu tô com 24 alunos, e ela até me sugeriu, ela até me deu exemplo, essa turma de primeiro ano, se eu fosse atender a todos, eu teria que ficar, tipo, metade do meu tempo lá, eu não dou conta, né? Então, a gente até pensou em falar com o núcleo, ver se consegue abrir mais uma turma, porque está muita gente, e assim, são pontos de atenção dentro da escola, né? Mas, assim, eu estou olhando muito para os meus alunos. Eu estou, claro, observando o professor, a postura, e eu percebi na semana passada a fala de todo mundo. Ninguém tem se queixado, olha, meu professor está relapso, olha, meu professor não está empenhado, olha, meu professor não está dando conta. Não é essa a questão. A questão são tá do outro lado, né? Tá do outro lado, e eu estou tentando nessas conversas falar, pessoal, o que que vocês pensam que a gente poderia estar fazendo? E aí, como eu comentei, eu estou tentando ir bastante na sala, porque até o comportamento assim de indisciplina, eu tenho uma turma de nono ano, meus terceiros estão bem de boa, tenho dois terceiros, um bem grande, quase 40 alunos, é, mas eu tenho um nono só. Mas esse nono está dando trabalho por 10 turmas. Sim, a indisciplina tá assim, pegando. Então, eu falei para os profs, eu falei, ó, eu vou estar toda hora lá na sala, não vou ficar um dia sem lá, não sei que horas, mas eu vou dar um jeito, para ver se, de repente, a minha presença, eles perceber que a gente está olhando para eles bem olhado e tudo mais, para ver se muda um pouco. Então, não sei se eu estou no caminho, mas é o que eu estou tentando, né? E nessas conversas sempre pedindo para o prof, o que que você pensa que nós, enquanto escola, enquanto coletivo, o que que a gente pode estar fazendo, né? E estamos tentando caminhar nesse sentido. Mas o problema é que todo mundo se pega nessa, cara, não sei o que fazer, mas no intuito de fazê-los querer estudar, se preocupar, né? Porque eu vejo que está todo mundo preocupado, menos eles. E é isso que pega, né? Enfim. Karen, acho que o que você levantou aí de questão é uma questão que permeia todas as nossas escolas. Eu acho que a gente já falou isso em outras reuniões, né? Que isso realmente nos vamos dizer assim, nos preocupa, né? Porque realmente ninguém aqui se queixou que o professor não está dando conta. Pelo contrário, os professores estão super preocupados. O que nos impacta mesmo, o que nos chama a atenção é realmente essa questão dos alunos darem importância. Realmente é isso. Já que a Alice ergueu a mãozinha, ela vai responder para mim essa perguntinha aqui, ó. Prof, eu ia complementar. Boa noite, gente. Boa noite. Desculpa Você pode complementa e responde, pronto. Tá. Karen, o que você está fazendo aí com o teu nono ano, eu também estou fazendo no meu. Tá muito difícil. Uma turma pequena, desinteressada, tá assim, muito complicado. Eles não querem nada com nada, né? Reclama dos professores, aí eu fui perguntar, eles não sabem nem o que reclamar dos professores. Por que que eles não fazem, né? E os alunos bons falam assim, não fazem, nós não fazemos, né? Eles não fazem porque eles não querem. Então, assim, tá muito complicado mesmo. E eu tô perdendo perdendo, não digo, mas assim, a maior parte do meu tempo ocupando para ir lá para chamar atenção.
Então, assim, não sei como que vai ser essa prova do SAEB. Estou muito preocupada. Professores tentando trabalhar essa recomposição, o que a Regi falou ali né, nas formações passadas, que nós tivemos as ideias dos outros nossos diretores formadores, estou tentando pôr na questão da proficiência, então, dos descritores, né? Trabalhar também com todas as disciplinas, mas, assim, tá difícil, muito difícil. Sem contar que o que o Jefferson disse da gente correr atrás de proteínas, que gente, é vergonhoso isso, tá? E ainda venho receber ainda da menina que cuida da merenda, que a gente estava fazendo 2 proteínas, tá fazendo demais, por isso que faltou. Se fosse assim, não faltava só na minha escola, né? Faltava, né? Tá difícil. Bom, agora, respondendo a questão, né? Chegou aí, Ederson? Na nossa, não, tá difícil, viu? Eu fui buscar em outra escola a carne, tá? Fui buscar, tá tão difícil que não tá fácil, não, tá? E acabei comprando, como o Jefferson também comprou e deixou lá penduradinho no baratinho, né, Jefferson? Ainda bem que a gente tem um mercado parceiro nosso, senão os nossos alunos não iam comer carne, não iam comer proteína, tá? Bom, a professora pediu para responder. Quantas observações você já realizou das aulas dos seus professores dos componentes de recomposição? Dos componentes de recomposição, professora, eu consegui assistir uma aula. Uma, tá? Porque tá difícil. A cobrança é muito grande, como eu disse, todos os colegas nossos estão falando, a gente está sendo assim muito cobrado, é muita meet, tem dia que é 2, uma de manhã e outra à tarde, né? Então, é muito recado, está tendo assim pouco tempo, os professores nossos já estão assim nervosos pela cobrança que a gente vem postando no grupo, né? Como já disse a nossa colega, deixa eu trabalhar, né? Deixa eu trabalhar. Então, assim, eu entendo eles muito, sabe, professora? E muitos estão, como a Silvana está falando ali, estão querendo desistir. Até eu, semana passada, estava tão nervosa que eu estava com vontade de chutar o balde e entregar essa direção, sabe? Porque eu falei, é muita coisa. Falei para a chefe. Ela falou, Alice, se você chutar o balde, eu te chuto para dentro. Eu falei, não, Gilmara, tá demais. Tá demais. Ela falou que me chutar, eu chuto o balde, ela disse que me chutava para dentro de novo, né? Eu falei assim, vocês não sabem o que é chão da escola. Tá muito difícil, né? Sem contar agora semana D, gente. Correr, eu já tô correndo semana D de uns ali que misericórdia. Graças a Deus, apareceu uma mãe de um bendito ali, que está buscando ele, está indo lá para o Rio Grande do Sul. Graças a Deus. Então, vai ser menos um problema. Mas não está fácil. Aluno que chega atrasado... Alice, você que é boa, está querendo desistir, Alice? Prof. Não, o diretor bom tem que ficar na escola, não pode desistir. Já chorei muito, sabe? Eu te entendo. Eu vou falar uma coisa... Não tá fácil amanhecer e anoitecer na escola, né? Não ter horário de almoço. E ainda essa cobrança toda, meu Deus. É que eu nem abri minha boca lá na mítica Marita, tá? Mas que eu fiquei com uma vontade louca de vomitar umas coisas para ela, mas eu fiquei quieta. Eu falei, é melhor eu não abrir minha boca, porque daí vai sair muita caca, né? Então, assim... Eu acho que é muita cobrança por conta dessas recomposições, tá? Nós bem sabemos de tudo isso. Gente, sabemos que os nossos alunos estão defasados de conteúdos, tá? Muito, muito, muito mesmo, professor. É vergonhoso quando o aluno abre a boca para responder questões óbvias. E não sabe, né? É vergonhoso. Eu estou lá na sala de aula, vendo aquilo, meu Deus... E eles no oba-oba, na brincadeira, é demais, sabe? Eu falo assim, meu Deus, pelo amor de Deus, o Google está aí para ajudar. É muita burrice.
Mas não é burrice, professora, é falta de interesse. É falta de interesse. Minha preocupação agora é aqueles alunos meus, os 4 que foram para o ensino médio, que fizeram a prova, coitado dos professores. É igual o Jefferson disse, como agora um trimestre começar, como que eles vão continuar e como que eles vão acompanhar o primeiro ano do ensino médio? Sabe, é uma judiação. Ontem à noite eu estava lendo uma reportagem da PP Sindicato, que eles estão, né, caindo, matando em cima. Que muitos alunos foram obrigados a fazer essa prova, estão jogando eles para fora. E aí, como que fica? Né? Não faz de conta? Vocês estão me ouvindo? Sim, você está falando bem. Achei que tinha dado problema no microfone aqui, desculpa. Alice, a gente tá realmente com várias situações, né, assim, de se pensar a escola. A gente está num ano diferente. Sim. E cobrança, bastante coisas para a gente fazer, a recomposição, as observações, ser diretor de escola integral esse ano realmente é um desafio a mais do que de repente, os diretores das escolas regulares, porque a gente tem mais tempo com eles na escola, além das disciplinas, a gente tem a questão de cuidar do almoço, a gente tem a questão de cuidar durante o almoço dos clubes, a gente tem a questão do protagonismo que permeia toda a escola, a gente tem o estudo orientado, que são só 3 aulas para trabalhar os 2. Agora é que a gente vai ver como é que vai funcionar a questão do segundo professor para auxiliar, né? Então, assim, a demanda realmente está bem grande. Mas eu acredito, eu espero, eu tenho a esperança de que agora nós estamos sofrendo no início, porque a cobrança, as demandas são muito grandes. Mas esse trabalho que você está fazendo, que você me falou, e que a Karen também falou que está fazendo, e eu acredito que mais de nós também façam, porque eu também estou fazendo alguma coisa semelhante, de nós irmos para essas turmas que são os nossos pontos de atenção, além das turmas de recomposição. E tá lá junto com o professor, nem que seja 5 minutos que você entra lá, nessa turma, para dar um apoio para o professor, eu estou aqui, tá? Isso. Não muita coisa para fazer, mas eu estou aqui. Isso, é isso mesmo. Esse tá aqui, a gente vai colher lá na frente. Eu acredito que a gente está aqui no 2º mês de aula. E como nós estamos nesse ritmo, porque a gente está acelerado, né? A gente está acelerado. Sim, muito. Os nossos alunos também estão. E além deles estarem acelerados, eles estão acelerados com a cabeça em outro lugar. Sim. Então, a gente tentando focar agora, buscando isso, fazendo esse trabalho aí que a gente está fazendo, do jeito que nós estamos conseguindo fazer, que não é o ideal, mas é o possível, eu creio que a gente vai chegar lá no meio do ano para frente, e eles vão ter mudado. A gente vai ter conseguido essa melhora. Espero, professora, porque eu passo muito conselho para eles, sabe? É muito, muito mesmo. Não é nem chamar atenção, é aconselhar, sabe? Para eles prestarem mais atenção, participarem, serem melhores alunos, né? Então, assim, hoje... mais que papel de professor, é quase papel de pai e mãe, né, Alice? Pai e mãe, exatamente. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês rirem hoje, que aconteceu na hora do intervalo. Ontem, uma professora muito boa nossa surtou na sala do 7º ano. Mas falou um monte, que daí disse que chegou à noite, ela ficou com peso na consciência, ela falou, meu Deus, não devia ter falado tudo aquilo. Aí chega um outro professor, né? Nossa, tão bonzinho, calmo, meu Deus do céu. Chegou e falou assim, e ele nem tinha ouvido o que ela tinha dito. Ele chegou e falou assim, gente do céu, eu acho que naquele 7º ano baixou alguns espíritos, porque não pode. O que é aquilo, meu Deus do céu? O que é aquele 7º ano? Não, deve ter alguma entidade baixou ali, porque eu não consegui dar aula, né? Quando ele falou aquilo, né, que ele chegou já, o pessoal do intervalo já estavam, né, conversando, mas foi uma risada assim, né, que baixou uma entidade. Aí todo mundo, Prof. Vitor, você que é calmo,
né? Tá achando isso? Imagina nós que somos estressadinhos, né? Então, gente, para vocês verem, não é só o 9º ano, não é só, é o 7º, é o 6º, é o 8º, é assim, falta de limite mesmo, falta de educação que vem de berço, que vem de casa, não tá fácil. Essa semana tá, olha, o pessoal, hoje é quarta-feira, gente, e os nossos professores já estão esgotados. Que bom que tem feriado semana que vem, gente. Sim, a inspetora falou assim, gente, eu estou no meu limite. Então, assim, eu não sei como que nós vamos fazer, viu? Vamos fazer, Alice, vamos pensar positivo, vamos pensar assim, as nossas formadoras do diretor formador que deu formação para a gente falam sempre assim, se eu tenho meio copo de água, eu sempre penso que eu tenho a metade do copo cheio, não que eu tenha a metade do copo vazio. Vamos ter que olhar, vamos buscar o positivo, porque se a gente se abraçar e começar a chorar, nós vamos chorar até acabar o ano. É por isso que esse formador, esse formador ajuda a gente a desabafar um pouco. Isso aí. E, sabe, e não é só na nossa escola, né? É uma coisa que a gente está vivendo, é uma questão cultural maior, não é só a nossa bolha, vamos dizer, né? É verdade. Mas vai Obrigada, passar. Alice. Vai sim, vai melhorar. Maria, você quer falar alguma coisa? Eu nem sei o que eu falo, sabe? Hoje nós estávamos lá em Cornélio, na nossa formação. Aí tá, terminou quase meio-dia, né? Sobre recomposição da aprendizagem. Aí depois de Cornélio eu fui para o dentista. Aí tá, daqui a pouco eu vejo uma mensagem no meu celular de uma mãe não, minto, uma tia de uma aluna me meter na boca. Né? Aí eu sem entender nada do que estava acontecendo, peguei, mandei mensagem para a pedagoga lá da escola que tinha ficado. Aí o que aconteceu? A mãe de um aluno, olha para você ver a situação, a mãe de um aluno chegou lá na escola, o portão trancado, aí a inspetora abriu o portão, a mãe com um pedaço de madeira na mão, querendo entrar dentro da escola para ir lá na sala de aula para bater no filho. Aí a inspetora não deixou ela entrar, ela entrou com tudo, foi lá para a sala de aula. Aí ela entrou dentro da sala de aula, foi maior, olha, assim me contaram, né? Nesse momento ia passando a menina da limpeza, coitada, olha que dó. A menina da limpeza, aí todos os alunos ficaram apavorados e começaram a sair da sala. E a menina da limpeza tentando acudir lá, sabe? Eu não sei se esbarrou numa aluna, a aluna machucou o braço, machucou, deu um arranhãozinho assim, ó, não dá nem para ver. Nossa, a tia da aluna mandou mensagem para mim acabando, sabe? Aí depois foi a mãe, olha, foi aquela confusão danada. Eu falei assim, misericórdia. Quando a gente não está na escola, acontece essas coisas, você está lá em formação, aí amanhã eu já vou chegar na escola, tem a tutora que vai me acompanhar na observação de aula, eu já vou ter um pepino para me resolver, então eu não sei para que lado que eu vou. Eu estou... igualzinho a Alice aí, ó. Tá complicado. Nossa, além de todo o trabalho que a gente tem, ainda essas situações, né, Maria? É uma coisa bem... É uma coisa que você não tem como... ver como que foi, né? Mas é o momento que... Tudo isso daí, ó. Tem que resolver problema de mãe que chega na escola e invadindo escola. Complicado, né? Meu Deus do céu. Não bastava aqueles doidos, um ano atrás, 2 anos querendo invadir, agora é os pais que vão para a escola com pedaço de pau, né? Meu Deus. Bom, né? Vamos esperar que amanhã você consiga resolver a situação, né? Que você tenha paz de espírito e discernimento para conseguir resolver, porque realmente é uma coisa bem diferente, né? Gente, retomando aqui, depois vocês vão ter um tempo para vocês falarem e vocês vão poder conversar nos grupinhos menores, e vocês vão poder falar bastante, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui os passos da observação, né? Então, primeiro que a gente quase sempre consegue fazer
quer combinar com os professores que vai lá. Eu, às vezes, chego na hora do intervalo. Professor, posso assistir um pouquinho da tua aula hoje? Porque, às vezes, não dá tempo de sentar e combinar, né? A gente dá um aviso. Eu vou, como a Karen falou antes, ó, prof, eu vou dar uma passadinha lá. Não sei que horas, mas eu tô indo. O segundo, observação e registros. Quais as impressões, evidências, pontos fortes e de atenção da aula? Isso a gente consegue fazer. Eu acredito que é difícil a gente ir para a sala e não observar e não conseguir perceber o que, né? Qual é o ponto de atenção. Mas é bem importante a gente registrar de alguma forma. O 3, o feedback formativo ao professor com sugestões, sempre muito importante a gente dar o feedback, apontar, vamos dizer assim, a conversar a respeito da falha, mas sempre apontar uma sugestão, né? Porque falar o que está errado é muito fácil. O problema é você dizer, olha, se você fizer de tal forma, né? Conversar com o pedagogo, né? Repassar para o pedagogo a informação, porque assim, não sei como que vocês estão sendo orientados aí no núcleo de vocês, mas aqui para nós a orientação é que o diretor priorize a observação de sala de nonos e terceiros e que os pedagogos priorizem acompanhamento de hora-atividade, para a gente dar conta de fazer, né? Porque todo mundo observar, pedagogo, PCA, etc., não é muita gente, às vezes, na sala observando. E o 5º passo, o acompanhamento da atividade com o pedagogo. Eu acredito que esse 5º passo aí, quando for possível, né, para a gente poder fazer, porque às vezes não é possível. Regiane tinha erguido a mão, tem alguma questão? Aqui também foi a mesma coisa, só acrescentar a essa fala. Nós também, a gente fez uma fala em que os PCAs também acompanharia na observação com esses, principalmente com eles, né? Na verdade, o foco são os professores de recomposição, ou pelo menos assim, os de português e matemática, no caso, que estão trabalhando, né, juntos. No terceiro. Isso mesmo, a gente também aqui tem mais ou menos isso. Então, aqui, a gente tem o que observar na sala de aula para garantir a recomposição das aprendizagens. Então, são aspectos, assim, que a gente realmente precisa olhar. Pelo menos um desses aspectos a gente precisa ter em mente, assim, hoje eu vou conseguir observar a aula de estudo orientado do meu professor do 9º ano, vamos fazer um faz de conta aí, vou conseguir observar a aula do meu professor de estudo orientado, da minha dupla, né, porque agora eu tenho uma dupla lá dentro, um professor de português e um de matemática, assim como é nos terceiros anos, e nas aulas de recomposição de português e matemática, dupla docente. Então, os aspectos emocionais, né, que a gente tem que dar uma olhadinha como que tá essa situação. Os aspectos didáticos, o professor está conseguindo, ele está dando conta, está indo, não está indo. A questão dos aspectos emocionais, o aluno está conseguindo se engajar, ele está realmente, eu acho que é o principal, o nosso calo está sendo, como vocês já pontuaram aí, é realmente esse engajamento dos alunos, né? Como fazer eles terem essa atenção, como fazer eles usarem isso, né? A questão dos aspectos pedagógicos e didáticos. O professor está conseguindo trazer alguma coisa diferente? Ele está conseguindo trazer para a aula dele um layout diferente? Esse layout está ajudando a fazer o aluno ter mais interesse? Ele está trazendo uma atividade diferente? Fazendo talvez uma sala da aula invertida com esse aluno com algum tema. Como vocês pontuaram para mim nos encontros passados, eu acredito que a maioria dos professores de vocês esteja fazendo essas metodologias diversificadas, porque vocês já pontuaram várias vezes. A nossa questão não é o professor não ter interesse ou não trabalhar, mas a nossa dificuldade está sendo o nosso aluno estar engajado. Né? Eu acho que é uma preocupação geral nossa mesmo. Então, esses são os aspectos que a gente vai observar. Eu, particularmente, dando a minha visão, ou vou dizer, da minha prática, eu tenho ido muito mais à sala para observar a questão de clima de sala de aula, no que diz respeito ao comportamento do aluno e ao interesse dele, referente ao que o professor está trabalhando, do que realmente o aspecto de conteúdo.
Porque sempre eu percebo que o professor está trabalhando o conteúdo adequado, que ele está lá na recomposição, que ele está trazendo o descritor X, Y, ou melhor, X, Y, Z não, D14, D11, D8, D9, que são os nossos de atenção, do que, então, tá fácil de observar o trabalho do professor nesse sentido. O que está difícil é de ajustar o nosso aluno aí para a realidade, né? Então, agora a gente tem aqui um videozinho de 3 minutinhos que a diretora Flávia e a professora Cássia vão falar sobre como que elas estão trabalhando essa questão aí de observação. Olá, eu sou a Flávia Ivana, diretora do Colégio Professora Maria da Graça, do município de Araucária, Núcleo Regional, Área Metropolitana Sul. Então, nós estamos aqui com a professora Cássia para falar um pouquinho sobre a observação de sala de aula e dessa nova disciplina, né, recomposição da aprendizagem. Então, além das nossas frentes enquanto direção, né, que a gente observa nas aulas, a gente também, nas observações feitas, procura observar o layout da sala. A professora sempre coloca o layout, faz uma sala diferenciada. Ela deixa bem visível aos alunos, conversa com os alunos sobre o descritor que ela vai trabalhar naquela aula. E também uma coisa importante é o planejamento que a professora faz. A gente consegue observar que ela consegue utilizar o livro da recomposição juntamente com as aulas do RCO. Então, às vezes, essas informações e essas observações que a gente faz, elas não estão ali descritas no nosso relatório de observação, mas é um ponto que a gente percebe que está sendo bem positivo, onde os alunos participam efetivamente. Então, eu gostaria que a professora Cássia falasse um pouquinho como ela se sente sendo observada, né, pela direção também. Olá, eu sou a professora Cássia, de Língua Portuguesa e Recomposição nessa escola. Quanto à observação em sala de aula, eu sempre considerei como positiva, porém, né, apesar de ser algo que já a nós foi passado como positivo, pode gerar, às vezes, uma certa insegurança, mas a nossa prática aqui na escola, as experiências que nós estamos tendo, as diretoras sempre nos passam uma certa tranquilidade, porque o feedback que elas nos dão, se elas notam pontos positivos, elas nos repassam, e também tem esse caráter de nos ajudar a planejar, né, para trabalharmos aqueles pontos que talvez não foram tão positivos, mas que existem outras estratégias que nós podemos adotar enquanto professores. Então, eu considero um trabalho colaborativo, né, tem esse ponto extremamente positivo, e que surte aí o efeito que nós queremos, né, que são os resultados e a melhoria dos índices relacionados aí ao nosso componente curricular. Então, assim, a gente espera, né, com todo esse trabalho colaborativo, como a professora já falou, que nós tenhamos, né, e os nossos alunos tenham um êxito, não só para a prova do SAEB, mas na sua construção, né, enquanto cidadão, e que se efetive realmente o aprendizado, né, o real aprendizado. Então, assim, fica uma dica, né, nessas observações ali, que os professores e a direção, né, eles façam todo esse processo e observem, além das frentes que a gente já faz. Muito obrigada e até mais. Olá, eu sou a Flávia Ivana, diretora do... Eu nunca consigo parar esse vídeo para passar para frente, eu sempre tenho que ir lá no slide parar. Pessoal, então assim, agora a gente vai fazer um trabalho, vocês vão fazer uma atividade em conjunto, vão fazer nossas salas temáticas. Vocês vão ficar em 2 grupos, né? A gente está em 11 hoje, menos alunos, 11 não, deixa eu olhar aqui, isso. Então, nós vamos ter um grupo que vai ficar com 5 e um grupo, em 9 a gente tá faltando gente hoje. E a gente vai ter um grupo com um aluno a mais e deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, um grupo de 5 e um grupo de 4 para fechar, tá?
Então, o que vocês vão fazer nesses grupos? Nas salas temáticas, nós vamos fazer a leitura de um estudo de caso e refletir sobre as questões norteadoras e elaborar colaborativamente um feedback formativo. Então, é importante que o grupo eleja um redator, que vai escrever, para registrar as contribuições do grupo, e um relator que irá socializar ao retorno da sala principal para toda a turma, tá? Então, assim, o redator vai escrever lá, eu vou colocar o link para vocês lá na sala, o link vocês vão clicar nele, ele vai automaticamente pedir para vocês fazerem uma cópia do documento, e lá naquela cópia vocês vão editar. E depois, entre vocês vão escolher uma pessoa para escrever e uma pessoa para depois apresentar. Para apresentar, depois cada pessoa vai ter no máximo 5 minutos, porque nós estamos com o nosso tempo. Eu estou fazendo uma péssima gestão do tempo, que o nosso tempo tá ruim. Ok? Então, eu vou pôr vocês nas salas temáticas agora, vocês aceitem a sala temática, e depois vocês irão vão fazer o trabalho lá, eu já ponho para vocês lá o link direitinho em cada sala, ok? Então, vamos lá. Apareceu para vocês? Serem abduzidos? Ok. Alguns vão ficar nessa sala, alguns vão para outra. Acho que faltou a Silvana. Silvana foi para outra sala. Acho que alguém não foi para a sala 2. Silvana, você está me ouvindo? Acho que você tem que aceitar para ir para outra sala, tá? Para dar certo. Ué. Deixa eu só organizar aqui. Ok, pessoal. Então, assim, vocês que estão na sala 1, eu já vou colocar para vocês o link do estudo do caso. Opa, só um minutinho, gente. Eu fixei ele, mas eu vou colocar ele novamente para vocês. Então, vocês podem abrir, ele vai estar o estudo do caso, tá? Aí no chat, vocês podem abrir ele e começar a fazer, tá? Que eu vou lá colocar para o outro grupo. Vou fechar o meu microfone e vocês podem começar a atividade, ok? Todo mundo entendeu? Fazer a cópia primeiro, né? Isso, vamos fazer a cópia e daí escrever na cópia. Tá, beleza. Nossa, muito. Eu vou ler o estudo de caso, então, tá? Então, vamos lá. Observação de sala de aula, recomposição da aprendizagem. Professores observados, professor Gilmar e professora Ana, componente curricular, recomposição, matemática, turma 9º ano.
À frente, observação, metodologia, estratégia e recursos utilizados. Rubrica, utilizado na observação, tá. Registro de observação realizados pela diretora. Durante a hora de atividade dos professores Gilmar e Ana, combinei o dia, a turma e a aula, e qual seria o foco da observação de sala de aula. Deixei claro que a frente observada seria a metodologia, a estratégia e os recursos utilizados durante a aula. Durante a conversa, o professor Gilmar fez algumas colocações e aproveitei para fazer a escuta ativa. Ele relatou que esta é uma turma que apresenta muitas dificuldades com as operações envolvendo frações e resolução de problemas, conforme evidenciado em avaliações diagnósticas realizadas já na primeira semana de aula. Comentou ainda que é uma turma agitada, que fala muito, porém muito curiosa. A professora Ana, que assumiu recentemente a docência deste componente, apenas concordou com o professor. No dia da observação, utilizei meu caderno para anotações e a rúbrica impressa, para me auxiliar. Importante pontuar, no dia que realizei os combinados com os professores, apresentei a eles a rubrica. Sentei-me no fundo da sala e, conforme o combinado, não interferi em nenhum momento da aula. O professor Gilmar iniciou a aula com o uso de imagem de uma pizza e perguntou aos estudantes: se eu dissesse a vocês que cada um hoje ganharia 2/8 dessa pizza, o que isso significaria? Neste momento, houve uma agitação. Quase todos os estudantes queriam respondê-lo. O professor, então, pediu para que abaixasse as mãos e convidou o estudante Mateus para responder. Mateus disse que isso significava que um dos 8 pedaços da pizza, ele receberia 2 para comer. E brincou que, na verdade, queria ao menos 3/8. A turma riu, e o professor aproveitou o momento em que todos estavam super envolvidos para dizer que Mateus estava correto e que entender frações é fundamental para que possam desenvolver uma série de outras habilidades na matemática. A professora Ana, neste momento, circulava pela sala por entre os estudantes. Na sequência da aula, o professor seguiu escrevendo no quadro alguns exemplos de multiplicação e divisão de frações, explicando passo a passo de como resolver cada um. Ele falou durante todo o tempo que os estudantes copiavam, A professora Ana, que estava a circular pela turma, pediu gentilmente para que o professor esperasse eles terminarem de copiar antes de retomar a explicação. Assim que concluíram, a professora Ana pediu aos estudantes que sentassem em duplas para juntos resolver os problemas. Em seguida, propôs uma lista de exercícios dos materiais do Acerta Brasil. Percebi que poucos estudantes levantaram a mão para tirar dúvidas e que houve uma dispersão na turma. Algumas duplas começaram a conversar entre si. O professor Gilmar não fez perguntas diretas, nem promoveu discussões ou desafios que estimulassem a participação ativa dos estudantes. A professora Ana passava de dupla em dupla, observando se eles estavam conseguindo resolver e tirando dúvidas. Ao final da aula, durante a correção dos exercícios, que foi realizada por ambos os docentes, não houve um momento para retomar das dificuldades apresentadas pelos estudantes. Como organizar um feedback formativo para os professores Gilmar e Ana? Pontos importantes. Como tornar a aula mais interativa e centrada no estudante? De que forma os professores poderiam conectar melhor as aulas às dificuldades diagnosticadas previamente? O que pode se destacar de pontos positivos nesta aula? E os pontos de melhoria? O que você sugeria
sugeriria para o professor Gilmar e para a professora Ana, no feedback formativo que apontamos, que apontamentos seus ajudariam esses professores a repensar sua abordagem pedagógica? Está claro para os professores como trabalhar a docência compartilhada? O que poderia ser ajustado nessa perspectiva? Vamos ajudar a diretora nessa elaboração? Pode ser. Está tudo indo bem enquanto o Gilmar estava trabalhando a aula da maneira como ele entende, né? Mas quando a Ana chegou, ele resolveu se abster, que é o que é comum acontecer. O professor da primeira docência achar que a turma é dele, né? Então, esse que é o problema. Eu também fico imaginando, né? Você está com a sua aula, acostumado do seu jeito, da sua maneira. Aí vem uma pessoa, talvez, né, que você nem conhece, nem sabe, não tem afinidade com aquela pessoa, não tem nada, estão te colocando outra pessoa ali dentro. Eu fico imaginando aqui que a dificuldade é grande, né? Se às vezes você tiver afinidade com a pessoa ali, você consegue, mas você imagine se entra uma pessoa que não tem afinidade para trabalhar ali dentro de uma sala de aula. É complicado. Quando falaram de segundo professor, eu acharia que ia ser diferente a metodologia. Acho que nós temos que começar a responder pelas questões aqui, né? Como tornar a aula mais interativa e centrada no estudante? Eu acredito que faltou ali para os dois um planejamento, né? O que cada um iria fazer na aula, né? O que cada um poderia ajudar, né? Teve um momento que ela teve que interferir na aula, ela interferiu na aula do professor ali. Só que, na verdade, a Ana fez o procedimento correto. Enquanto o professor explicava, ela circulou para entender o que os alunos tinham necessidade. E quando ela percebeu que o professor não parou para que os alunos registrassem, que isso acaba sendo um problema. É igual nós, se a gente estiver ouvindo, se a professora Elisângela não parar para o momento que a gente tem que fazer o registro no portfólio, para alguns pode ser mais fácil, mas para outros, se não houver uma pauta naquele momento, não consegue concentrar em duas coisas e fazer o registro. Então, entendo o que o professor falou aqui agora, né, de trabalhar com alguém que não tem afinidade. Mas, aparentemente, nesse caso, opinião minha, né? A Ana estava mais aberta a trabalhar uma docência compartilhada do que o professor Gilmar. Ela conseguiu entender que, enquanto o professor explicava, ela podia circular e atender os estudantes. Em contrapartida, quando ela assumiu o papel ali de docente principal, o professor não fez o mesmo. Talvez ele pudesse entender que ele também pode fazer isso, circular, ajudar os alunos, fazer questionamentos diretos, que ele fala que quando ela organizou os alunos em dupla, ela continua circulando, não fala da atitude do professor, né? Então, eu penso que também essa percepção, né, de que o professor também poderia ajudar nesse sentido. Na hora que ela propôs as atividades, talvez ele conheça até melhor a turma do que ela. Então, ele poderia ajudar nisso também. O que eu coloco aqui, então? Como tornar a aula mais interativa e centrada no estudante. Que o professor Gilmar, né? Planejamento, né? Hã? Os dois fazeram o planejamento juntos, né? Então, eu coloquei aqui, planejamento compartilhado, interação entre os pares ali, ou seja, entre os dois, né, professores. Uhum. E ali também, o que fala, foi muito boa a pergunta do professor Gilmar, né, no início da aula. Achei que estava bem legal no começo. Mas ele perguntou para um único estudante
considerando que ele tinha dito na hora da conversa, que combinado com a diretora ali, e os alunos apresentavam dificuldade em frações e em resolução de problemas. Ele poderia ter feito mais perguntas referentes a isso, então, né, ali no começo, para mais estudantes, para se certificar. Ele não fala do Matheus, né, mas pode ser que o Matheus seja um aluno que não tenha dificuldade. Será que ele escolheu o aluno que tem dificuldade para fazer a resposta, se a maioria deles queriam responder? Então, colocar mais perguntas sobre frações no começo da aula, permitindo que mais alunos respondessem. Né? Sim. Bom, ali o que pode destacar os pontos positivos, né? Seria aquela parte que você falou da professora? Eu acho que a professora Ana trabalhou muito bem a questão de entender a docência compartilhada. Apoiou o professor no momento que ele estava falando, entendeu se os alunos estavam conseguindo registrar ou não. Né? A própria parte do professor Gilmar, fazer a pergunta no começo, eu sempre sugiro para os professores ali, quando eu vou dar o feedback, e que eles façam perguntas direcionadas também. Então, a parte do professor Gilmar ter direcionado uma pergunta especificamente para um aluno, importante. Ali só não menciona, né, no estudo de caso, se esse era um aluno com facilidade ou com dificuldade. Eu já iria, se fosse professora nessa situação, pediria para esse aluno responder. Se esse é o aluno que tem facilidade, pediria para um aluno que tem dificuldade, por exemplo, você concorda, fulano de tal, que é isso? Né? E elaborariam uns questionamentos a mais, visto que é um conteúdo com defasagem, que foi isso que eles mencionaram no início quer dizer, o professor Gilmar, né, no combinado com a diretora ali, ele falou, né, e esse seria uma defasagem, resolução de problema e frações. Então, se é um conteúdo de defasagem, fazer mais perguntas. Mas isso seria um ponto positivo, ele ter direcionado o questionamento, a professora Ana ter ajudado, ter resolvido os problemas do material da Certa Brasil, que são bons. Ter resolvido juntos as questões no final, ele fala, né? Os dois estudantes resolveram ao final as questões. Ó, eu estou aqui nessa daqui, ó, que destacar os pontos positivos. Isso. Agora, os pontos de melhoria. A parte da dispersão dos estudantes ali, né? Quando eles foram... colocam como um ponto positivo organizar em duplas, né? Esse é um ponto positivo também. Eu coloquei aqui, a aprendizagem de pares. Tá. Eu não... Desculpa, estou estudando pouco, porque eu estou olhando para o celular. O documento não veio tempo. E o ponto de melhoria? O que nós podemos colocar? Eu acho que essa parte aqui, ó, não sei se entraria aqui, ó, planejamento compartilhado, interação entre os pares. Isso, eu concordo. Que é os planejamentos entre os pares, e eu acho que ali faltou... eles combinarem ali de que forma eles iriam ministrar essa aula, já que era um assunto defasado, né?
Mas Então, aí entraria aqui, né, nesse planejamento, né? Ó. e os pontos de melhoria? Então, planejamento compartilhado, faltou esse planejamento. Ah, isso mesmo. Ah, isso é verdade. Faltou Isso mesmo. planejamento compartilhado, eles têm que melhorar nisso daqui. A Sim, interação entre eles, né? mas são entre eles, isso mesmo. Entre eles tinha que melhorar, né? Eles tinham que Essa conversar entre interação. eles. Sim, eu percebi que o professor Gilmar, depois que a Ana começou a interagir ali com os alunos, passar de carteira em carteira, pediu para ele esperar um pouco, para os alunos registrarem, ele abandonou, né? Nem questionou mais os alunos, não falou mais nada do conteúdo, né? É como se tivesse feito aquele trabalho em dupla, em que um faz uma parte e outro faz outra, né? Foi bem assim. Não trabalhar em conjunto, né? Para mim, ele simplesmente falou a parte dele. É igual aqueles aluninhos que vai apresentar para a gente lá no seminário. Fala a tua parte. Ou nas eletivas, né? Eu já falei minha parte, agora é a tua vez. Né? Mais ou menos assim. Ah, dá para colocar ali, acho que a Maria está digitando, né? Então dá para colocar também a parte ali que não houve uma retomada, é um ponto de melhoria, né? Isso, não retomar o conteúdo, né? Não tirar a dúvida dos demais, né? Porque nem questionaram, ele nem questionou os demais depois, poderia usar outros exemplos, né? Não só 2/8, 3/8, 5/8, né? Então, eu acho que faltou um pouquinho mais dessa interação do professor com os alunos ao ministrar esse conteúdo. Agora, no feedback formativo, que apontamentos que os nossos apontamentos, né, ajudariam esses professores a repensarem sua abordagem pedagógica. Parece que tudo volta a uma coisa só. Que o primeiro apontamento é perguntar como que eles veem a docência compartilhada, acho que parte do princípio, né? Como que eles enxergam? Porque às vezes é aquilo que o professor falou antes, né? Ele colocou uma pessoa que não tem afinidade ali com ele, entre eles. Então, partir do pressuposto de que eles ainda não compreenderam. Então, a ideia seria que apontamento? Pergunta realmente o que eles pensam a respeito da docência compartilhada, que eles avaliem como que eles podem contribuir para que essa docência compartilhada ocorra. Isso? Sim. Está claro, os apontamentos. E depois vem ali naquela parte, repensar sua abordagem pedagógica, tá? Acho que já respondeu. Está claro para os professores como trabalhar a docência compartilhada? Eu acho que não. Eu vi que a professora Ana talvez tenha entendido, eu acho, na minha percepção. E ela tentou interagir com o professor, né? Mas o professor docente 1, acho que ele é o dono da sala. É ele que é o principal ali, né? Mas aproveitando isso, quando eu escolhi professoras muito boas para recomposição, são excelentes. Elas são bem dominadoras de sala de aula. Assim, que passa na sala, parece que os alunos foram absorvidos por alguma dimensão paralela, né? Inclusive, são muito boas professoras, excelentes. E aí, para ajudar um pouquinho, né? Primeiro eu coloquei elas de recomposição de português e matemática na terceira série e coloquei uma delas na docência 1 no estudo orientado.
E depois eu convidei a mesma que tinha ficado na terceira série, convidei a compartilhar a sala com a professora, com a outra professora. Perfis completamente dominantes, as duas. Então, o primeiro dia foi assim, foi tão bonito quanto eu esperava, né? Uma delas saiu frustrada, porque ela sentiu que a outra dominou a sala. Mas aí eu conversei com elas, com as duas, e foi muito isso. Elas duas, nenhuma das duas queria o segundo docente na recomposição da terceira série. Mas não é que elas são professoras ruins, entende? É que elas são professoras que dominam a sala. Elas entendem que... E as aulas delas são maravilhosas, tanto que são aulas que eu assisto, eu acho formidáveis, assim, nas aulas delas. Mas elas não queriam inicialmente o segundo docente. Então, um dos castigos, vamos dizer, foi colocar elas duas juntas. E tem que ver o trabalho maravilhoso que elas estão desenvolvendo. E com isso, elas acabaram acolhendo muito bem as duas novas docentes ali que foram trabalhar com elas na terceira série. Então, às vezes, é só uma questão de tempo também, sabe? Eu acho que é muito recente, né? Não dá pra gente achar que na primeira aula vai sair uma Brastemp. A gente tem que esperar um pouquinho. Eu, por exemplo, consegui a última docente 2 agora, semana passada. Então, não é tão simples assim quanto a gente imagina, né? Não. Ederson, traga tuas boas ideias ao MPTU do governo. Me dê mais uma ideia de algum painel que eu não consegui nem colocar em prática primeiro. Hoje eu tô só de ouvinte. Não, mas tá bom, as ideias de vocês aí tão boas. Tava lendo ali que ela tava digitando. Nem percebi que é isso mesmo, né? na aula, Ederson. Eu sou um aluno quietinho. Não, mas tá bom isso ali, né? Acho que basicamente é isso mesmo que tem que fazer. Tá ótimo, tá ótimo. Vocês são pedagogas, meninas? Eu sou pedagoga. Eu sou do time do Jefferson, eu sou de linguagens. Sou de língua portuguesa e espanhol, inclusive, Jefferson. Aí, Dina, a Dejanira é pedagoga? Por isso que ela está mais solta aí com as palavras. Né? Agora esse ano estou na direção, né? E eu sou das exatas, gente. Então, já viu, né? Falar muito assim, não é? Escrever piorou, tá? Ederson, a tua formação é qual? A minha formação é administração pública, né? Eu sou FEB. Eu lembro que você falou. Eu não sou professor. Por isso que eu tenho que deixar para os professores aí, ó, viu? Eu sou mais da parte técnica. Nós também estou aprendendo com isso. vocês. Eu sou formada em ciências econômicas também. Eu sou administração pública. Eu fiz a pós em gestão escolar. Eu acho que nós temos que escolher a relatora. Eu voto na Edna, que ela está falando bem. É verdade, eu também voto nela. Vou falar em 2 minutos, tá? A prova deu 5. No máximo 5, né? Maria, tu consegue compartilhar com nós ali o documento? Eu te peço isso só porque eu não consigo, literalmente não consigo chegar, porque meu computador queimou um pouquinho antes de começar o curso, eu estou só no celular. Qual documento? Esse? Esse que você fez da cópia, eu não consigo enxergar ele. Ah, você quer que aumenta? Não, se você puder compartilhar no chat, daí eu abro ele, eu consigo entendi. Peraí. Eu consegui abrir o estudo de casa aqui no computador, mas eu não consigo abrir as nossas respostas. Tá, peraí.
Ok. Obrigada. Vou abrir já. E assim eu consigo ler melhor. Conseguiram concluir, pessoal? Sim, acho que o tempo foi bem bom, né? O pessoal do outro grupo já... Falta 2 minutinhos, eles já vêm para cá. Aí eu vi que vocês já salvaram o link, que vocês vão ter que pôr no portfólio daqui a pouco. E quem que vai ser o relator? A Edina, que estava falando super bem. A Edna. Edna, não sei. Edna. Foi. Professora, Para ajudar, mãe colocou meu nome para professora Elisângela. Oi. Você falou salvar o link, eu não sei se eu consegui aqui, se eu entendi, como que teria... Eu cliquei lá uma hora que tinha fazer uma cópia. Apareceu o mesmo que está aparecendo aí na tela para você? Apareceu, mas não digitado. Não digitado. Tá, então assim, quem digitou foi a Maria, né? Mas eu já coloquei aí no chat, o Jefferson, você vai pegar esse link que eu coloquei. Ah, certo. Esse aí, que daí esse é o documento que a Maria digitou para vocês. E você deixou para edição ou deixou só para leitura? Edição. Ah, então, Jefferson, você vai copiar ele, você pode colar ele numa aba aí do teu navegador, ou você pode colar, jogar até pro teu WhatsApp, se você quiser. Ele fica salvo lá. Certo. E daí eu vou colar esse link, então, lá no portfólio. Isso, lá no portfólio referente ao 5º encontro. Depois a gente vai para os portfólios para vocês fazerem isso, vai ter tempo. Certo. Tá? Voltaram, então, os abduzidos? Não, professora, me cortou no meio. Ah, sério? Desculpa. Capaz, brincadeira. Meninas e meninos, então, assim, eu cometi um erro na hora de eu colocar o link para o grupo 2, para o grupo que foi para outra sala, eu acabei colando de forma errada o mesmo estudo do caso do grupo 1. Então, seria estudo do caso do grupo 1 ficaria para esse grupo que ficou na sala, e estudo do caso 2 ficaria para o grupo que foi para outra sala. Mas os 2 grupos estudaram o mesmo caso. Não tem problema nenhum, porque enquanto eu estava vendo as falas de vocês abordaram temas um pouco diferentes, e isso fica bem bacana. Tá? Então, agora vocês vão ter 5 minutinhos cada grupo, o redator de cada grupo, para explicar o que fez. Não precisa ler o estudo do caso novamente, porque os grupos já sabem, eu também já sei. Vocês só vão explicar como vocês fariam o feedback dessa observação. Quem quer começar, o grupo 1 ou o grupo 2? Grupo 1 somos nós aqui da sala principal? Isso, Edna. O grupo 1 é o que ficou na sala principal, o grupo 2 é que saiu. Já está aí na tela mesmo, Edna? Então, a Maria foi a nossa redatora, né? Colocou ali as nossas informações, nós fizemos a leitura em termos de estudo de caso igual a dos nossos colegas. Nós entendemos que, como havia sido mencionado ali no início do estudo de caso, que a maior dificuldade dos alunos estava em resolução de problemas e com as frações, que faltou explorar um pouquinho mais isso com a turma, né? Nós percebemos ali que o professor Gilmar até fez uma atitude bem bacana, que foi fazer o questionamento para os alunos. Vários alunos levantaram a mão, porém ele permitiu apenas que um estudante respondesse. Ali no estudo de caso não fica claro se esse estudante era um estudante com dificuldade ou com facilidade, então até poderia ser sugerido ali para ele que ele perguntasse para um outro estudante, ou talvez colocasse uma outra fração, para que ele pudesse explorar isso um pouquinho mais. É bem bacana a ideia do questionamento dirigido, né, pedir que um estudante responda, mas também é necessário que haja uma complementação. Eu até mencionei na hora ali que eu, quando faço os feedbacks para os professores, até coloco essa possibilidade, né? Sempre que tiver uma pergunta,
e que algum aluno se prontifique a responder, e que é um aluno que realmente, geralmente sabe, deixa esse aluno responder, porque ele precisa participar, mas daí na sequência pode pedir para um outro estudante para ver se ele concorda com o que esse colega disse, ou que o que esse apontamento tem a ver com a aula, enfim, para um aluno que tem mais dificuldade. Então, é uma possibilidade de retomar também com os estudantes. Nós colocamos como pontos positivos aí que a professora Ana entendeu melhor o que é uma docência compartilhada do que o professor Gilmar. Isso foi a nossa percepção ali, mais ou menos, né? Entendemos também que não é tão simples assim fazer uma docência compartilhada, então por isso talvez o professor Gilmar tenha começado antes o processo e por isso ele tenha tido um pouquinho mais de dificuldade, que a Ana também colocou a metodologia ativa de aprendizagem entre pares, ela circulou entre os alunos e também usou o material da Certa Brasil, né? Então, e teve a técnica de engajamento ali do próprio professor Gilmar, que é direcionar o questionamento para um estudante. Porém, eu acho que ele podia ter ido um pouquinho além. Os pontos de melhoria nós colocamos ali como o planejamento compartilhado, a gente sentiu falta disso, e que houvesse uma maior interação entre os docentes. Nós sentimos uma certa desconexão entre o trabalho desenvolvido por eles. Aparentemente, 2 bons professores, mas que não estavam conectados. A sugestão, então, de trabalho seria esse trabalho conjunto, e não simplesmente dividir tarefa, porque pareceu aqueles trabalhos que a gente tem dos estudantes, né, que um faz uma parte e a outra faz outra parte, e que não é a ideia da docência compartilhada. Outro ponto de melhoria, a falta de uma retomada dos conteúdos, então é preciso ter essa retomada no final, e explorar mais o conteúdo que era de defasagem, né, que a gente sentiu ali no começo, que o Gilmar principalmente tinha declarado que frações e que resolução de problemas era o ponto principal da aula, da defasagem dos alunos, mas que isso não foi explorado. Também explorar um pouquinho mais, né, essa interação dos alunos, visto que eles foram colocados entre pares, então isso poderia ter sido explorado melhor, e o próprio professor Gilmar transitado, igual a professora Ana fez no começo, enquanto havia a proposição das atividades, ele também poderia ter feito o processo ali de circular entre os alunos, solicitar, ver se eles tinham alguma dúvida, enfim. Para o nosso feedback ali, a gente entende que faltou um pouquinho de compreensão dessa docência compartilhada, então iniciar o feedback perguntando para eles o que eles percebem como docência compartilhada e se eles consideram que esta aula que eles ministraram foi uma aula pautada nessa docência compartilhada. Porque às vezes a gente parte da premissa que os dois entenderam e pode ser que algum deles não tenha entendido exatamente, né? E aí, se houve essa compreensão dessa docência compartilhada, a gente entendeu que a professora Ana teve essa compreensão aparentemente, mas que o professor Gilmar não teve total compreensão. Acho que ele sentiu mesmo que era uma divisão de trabalho, um auxiliava em um determinado momento, o outro assumia a docência, e acabou por aí. E, na verdade, não é bem isso, né? Então, trabalhar esse... Eu até falei de uma situação que aconteceu aqui no colégio, que no início, a primeira fala das 2 professoras que eu tenho aqui de recomposição da 3ª série, foi que elas não queriam a segunda docência. Porque são professoras excelentes, maravilhosas, perfeitas ali como professoras, mas elas são muito dominadoras. E aí, como abriu a possibilidade de uma docência dupla no estudo orientado, eu convidei uma delas para participar junto com a outra. Aí, quando ela sentiu na pele o que era ser uma docência compartilhada, elas começaram a abrir espaço para que a gente convidasse outras pessoas para fazer parte. Obviamente que é uma questão recente, eu até comentei, né? Às vezes a gente acha que é assim, estralou os dedos ali e já dá tudo certo. Não é bem assim, né? As pessoas têm dificuldade de entender tudo mais. Foi falado antes, a Regiane falou muito bem aqui, nós estamos com um excesso de informações, né? Muito sobrecarga, a gente já entendeu, agora a gente só precisa colocar a engrenagem para funcionar, né?
Mas basicamente seria isso. Eu tinha prometido só 2 minutos, falei uns 14. Muito bem, mas foi ótimo, tudo muito, muito interessante. E muito legal essa tua colocação, Edna, né? Às vezes a gente vê como que a gente é resistente, né? As coisas novas e diferentes. Não só a professora dominadora, mas nós também, né? É uma coisa meio que natural. Quem vai ser o relator do grupo 2? Eu vou ter que escolher alguém? Acho que a Regiane fala, porque ficou com ela o doc, não deu tempo. Eu acabei. Eu vou tentar. Eu não preciso pôr aqui, não, né? Só falar sobre, né? Se você não quiser apresentar, não pode, não precisa apresentar. É porque é o mesmo assunto, eu só vou falar um pouquinho da parte aqui do feedback também, né? Que foi discutido. Então, a Maria pode parar a apresentação para nós, por favor. Pode falar, Reis. Então, ali na primeira questão, no mesmo caso, a gente viu de uma outra forma. Achei interessante, porque daí a gente vai tendo as visões diferentes, assim, sobre, né, o mesmo caso. Enfim, como tornar a aula mais interativa e centrada no aluno? Além dos questionamentos, a gente colocou trazer talvez mais para a prática, né, com materiais concretos, pois há mais possibilidade de aprendizagem e assimilação. Por exemplo, levar uma caixa de pizza, trabalhar com os alunos, poderia também usar uma tecnologia para exemplificar melhor. A gente até conversou, a Karen, que é professora de exatas, né? E ela falou que ela até relatou uma dificuldade, que é realmente fazer com que o aluno entenda para que serve aquilo, digamos assim, para que se torne mais significativo. Seria mais ou menos isso, Karen. Se eu falhar, você me ajuda. Então, talvez isso, quando ele vai, se é centrada no aluno, pense na dificuldade dele, que ele vai ter, não só quando você apresenta o conteúdo, mas no que aquilo ele tem que levar, no que aquilo ele tem que assimilar e colocar para o real. Então, talvez, além dos questionamentos, trazer um pouco de concreto para ele, no que ele usa, no que serve aquilo, né? Que daí se torna mais significativo. Segundo ali, de que forma o professor poderia conectar melhor as aulas, as dificuldades diagnosticadas previamente. Também, o professor, na verdade, parecia estar muito preocupado com a aplicação do conteúdo, tanto que ele foi, né, ele foi trabalhando bem, mas ele foi, assim, rapidão, ele foi expondo, apresentando, então faltou um pouco de contextualizar, trabalhar o visual, o dia a dia, uma situação, problema, entender e conectar o conteúdo na prática do dia a dia, trazer um conteúdo mais significante, que é praticamente a mesma coisa ali, mas para ele trabalhar, então. O que a gente pode destacar de ponto positivo nessa aula? A gente viu, diferente do primeiro grupo, a gente já observou um pouquinho mais assim de um trabalho bem em dupla, porque o professor ele inicia com um trabalho, com uma parte, e a professora ela já com uma outra dinâmica, mesmo os dois estando na mesma sala de aula, mesmo os dois estarem ali dividindo o mesmo espaço, um conseguiu ir para a explicação e a outra já foi fazendo outra parte. Tipo, não ficou um esperando o outro, cada um foi assumindo um papel ali, né? Então, assim, parecia ter um planejamento ou um entrosamento, ao nosso ver, né? Foi mais ou menos isso que a gente pensou. E os pontos de melhoria? A retomada de conteúdo que falhou, né? A gente percebeu ali no final, principalmente, mas em alguns momentos a retomada, a gestão do tempo, porque o professor foi falando, e de repente já estava no final e aquilo não estava muito fechado, aí a professora teve que pedir um pouquinho de tempo, foi mudando a situação, então talvez a gestão do tempo, as estratégias e mais recursos didáticos. Muito na oralidade, pelo menos não falou muita coisa ali que ele utilizou outras metodologias, ele foi mais na parte oral, né? O que você sugeriria para o professor Gilmar e para a professora Ana? A gente foi bem sucinto aqui. Trocar de posições em algum momento, né? Intercalar na explicação, rotatividade. Em algum momento a professora Ana ir ali para frente, o professor Gilmar voltar, para que demonstrasse assim que também para usar as metodologias que tinham, ou as experiências, porque um ficou muito assim, um mais protagonista e o outro um pouquinho mais, né, lá no, não que não seja também, mas talvez essa rotatividade.
No feedback formativo, que apontamentos seus... Só um minutinho, pela escola, né, gente? Escola. No feedback formativo, que apontamentos seus ajudariam esses professores a repensarem sua abordagem pedagógica? No feedback, eu acho que a primeira coisa é destacar os pontos positivos, né? Para fortalecer mesmo o que foi bom, que eu acredito que a gente inicie por ali para uma boa conversa, né? E depois sugerir algumas ações que possam ser incluídas para algumas melhorias e destacar os pontos, assim, para eles também analisarem se ali cabia algo diferente ou não. Eu acredito que no feedback formativo é isso que a gente normalmente faz, né? Estar com eles, levantar alguns pontos de atenção, não só os negativos, mas os positivos, e assim, fortalecer mesmo e melhorar. Está claro para o professor, para os professores, como trabalhar a docência compartilhada? Olha, nossa visão naquele momento. Aparentemente, eles estavam entrosados, porque cada um assumia um papel, não estava disputando nenhum local ali, né? Eles se comunicaram, quando ela viu que ele estava passando, ela teve liberdade de falar, né? Talvez um com mais experiência, um com menos, mas eles estavam ali entrosados naquela situação. E para a situação parece ter sido planejada. Então, assim, algumas coisas, apesar de algumas coisas ter que ser revistas, né? Então, o que poderia ser ajustado nessa perspectiva? Acompanhar na hora de atividade e orientar que realmente o planejamento seja junto, que eles continuem no entrosamento para que um conheça o que o outro vai apresentar para um complementar o outro. Porque, olha, sinceramente, agora falando assim, deve ser muito desafiador. Nós pedagogos, ainda enquanto pedagogos, eu, no meu caso de formação, a gente já está acostumado a trabalhar com o outro, né? Mas tem alguns que a gente trabalha no entrosamento bem mais fácil, e tem alguns que a gente tem uma certa resistência, porque pensa diferente. Então, assim, a gente tem que entender o seguinte, que é na hora do planejamento, que é na hora ali do acompanhamento de hora de atividade, que eles precisam falar da mesma forma. Um com mais experiência, independente se um tem mais experiência, um tem menos experiência, eles vão ter que entender que ali eles se complementam, né? Que um precisa estar junto com o outro, falando a mesma língua. Se naquele momento não funcionou, depois a gente revê, mais ou menos igual nós pedagogos. A gente brincava assim que a gente conhecia mais o colega de trabalho do que o marido, né? A colega olhava para a gente já sabia o que ela ia falar. Falando, também percebi, tipo aquele olhar. Então, vai ter que ser uma parceria. Deus ajude, né? Que os docentes, né? Sejam parceiros e que eles se gostem e que eles se tornem um casal, entre aspas, né, independente, e que eles consigam se falar pelo olhar e que tudo flua da melhor forma possível. Seja utopia ou não, é o que desejamos e vamos trabalhar para isso na hora que a gente tiver um tempinho, né? Que o Senhor nos ajude. Acho que é isso. Muito bem, Regiane. Vocês viram que interessante como vocês tiveram olhares diferentes e às vezes isso acontece na sala, né? O pedagogo observa de um viés, o diretor observa de outro, o PCA vai ser de outro. Então, é bem interessante a gente fazer as observações e quando possível, ter essas conversas também. Muito bom. Agora a gente vai seguir para a gente ir concluindo, estamos indo já para a nossa reta final. Então, a gente vai ter uns minutinhos, na verdade, a gente não vai dar tempo de fazer, porque a gente vai atrasar muito, mas só para mim passar para vocês o que vocês terão que fazer nesse slide do encontro de hoje. Então, no portfólio, vocês vão fixar no campo referente ao encontro de hoje os documentos com isso do caso e o feedback elaborado. Então, essa cópia aí, eu não sei se a Regiane já fez a cópia e colocou no chat, vocês podem jogar lá no grupo também, no grupo do WhatsApp, aí vocês copiam e vão fazer a cola lá no portfólio. E essa sequência que está aqui, ó, na sequência, e individualmente, vamos refletir e registrar. Então, a partir das observações já realizadas, os feedbacks já realizados e da própria rubrica.
Quantas observações já realizei por componente de língua portuguesa e matemática de cada fase? Tenho priorizado as práticas de recomposição das aprendizagens nesse componente? Posso avançar em outras frentes? A partir da rubrica, o que já acontece na minha escola, o que precisa melhorar? Qual das frentes da rubrica ainda percebo mais frágil a partir das minhas observações? Então, eu vou mostrar para vocês rapidinho lá o portfólio para vocês olharem, ó. Então, aqui tá os portfólios de vocês da forma com que eu vejo. E todos vocês já receberam 3 mensagenzinhas, pelo menos, falando o que está pendente no portfólio de vocês. Então, se atentem a isso, deem uma olhadinha no que está escrito lá. Na segunda mensagem está especificado certinho o que falta, fora o de hoje. Eu vou abrir aqui um portfólio. Karen, posso abrir o teu para mostrar para os colegas o de hoje? Então, ele está abrindo, já vai compartilhar com vocês, já está. Então, aqui tá as atividades, eu deixei já pronto. Aqui, ó, no da Karen é o sexto... Opa, será que eu coloquei no sexto? A Karen já escreveu, Karen. Então, aqui, quarto, sexto encontro. Tá aqui, ó, do sexto encontro. Ali é do quinto. Isso aí. Então, foi fixado aqui, ó, já para vocês terem mais facilidade, tá? Mas aqui no da Karen tá aparecendo do sexto, mas é do quinto encontro ainda, tá? Então, eu já coloquei para ficar mais fácil para vocês. Então, fixar no campo aqui, vocês vão poder fixar, vai ir lá, vocês podem usar isso aqui, ó, link, abrir link, aí vocês colam aqui o link que tem que colocar, tá? Vou pôr aqui, vai aparecer qualquer coisa, e daí vocês podem salvar por aqui, daí só vai em salvar, tá? Eu vou tirar, porque senão vai ficar no da Karen uma coisa que não tem nada a ver, tá? Mas já está pronto aqui para vocês responderem, vocês não precisam copiar do slide novamente, vocês só vão entrar, cada um, e responder aqui, quantas observações já realizei? Eu consegui fazer 1, consegui fazer 2, eu consegui fazer 5, ótimo, parabéns. Tenho priorizado esses componentes, ou posso avançar? Então, tudo que vocês já fizeram. A partir da rubrica, lembrem lá da rubrica que a gente tem da observação de sala de aula, que a gente já viu lá nos outros encontros. Se vocês tiverem dúvida, eu posso colocar lá no grupo para vocês a rubrica. Mas no nosso portfólio, desculpe, lá nos nossos documentos aqui do próprio CLES, ele já tem, tá? Então, de todos vocês, deixa eu ver se passou passou agora para o da Maria, só para mim mostrar, também tá lá, ó, a Maria já colocou aqui o link, tá? E aqui estão as perguntinhas, ela já vai responder depois, mas ela já fixou o link aqui do que foi feito, que é isso que vocês vão ter que fazer, tá? Pode pôr o texto assim como a Maria fez, mas pode pôr só o link aqui, que ele vai aparecer só o link também, ok? Eu coloquei só o link, por que ficou desse jeito? De repente, porque a gente abriu aqui, Maria, tá? Aqui ele vai aparecer aqui, mas tá aqui o link para abrir ele em outra aba, ó. Ele vai aparecer, tá? Tá. Bem tranquilo. Então, seguindo, ficou dúvida, gente, a respeito do que tem que ser feito aí? Tá tranquilo? Ok. Quem cala consente, então tá tranquilo. Tá? Prof, eu colei ali, será que ficou certo? Por favor, olhe lá, eu colei o endereço lá na pergunta. Link. Já olho, Jefferson, tô abrindo aqui. Porque tinha ficado estranho, parece que ficou tão comprido. Ele tá assim, ficou. Ai, que bom. Tá, pode ficar tranquilo, ficou assim, tá? Então, aqui para a gente, indo para os finalmente, alguns lembretes para vocês. Então, na semana que vem, nós iniciamos a semana D, vocês já sabem, já me falaram que tiveram reunião com os núcleos de vocês.
A gente teve aqui também, a nossa foi com o nosso assistente de município, que falou a respeito da semana D. Então, é importante essa semana para a gente chamar as famílias desses alunos de 9º e 3º ano para falar a respeito do SAEB, que muitas famílias ainda não sabem, né? Então, aqui está dando uma sugestão para a gente que é bem bacana. Como vocês vão fazer essa ação? Como que está essa ação na escola de vocês? Já planejaram? Ainda não? Quando planejarem, o que vocês acham de repente, compartilhar isso, colocar lá como uma boa prática? Eu marquei para segunda-feira a reunião já. Olha aí, ótimo, excelente, Maria. Beleza. Então, vocês podem compartilhar o que vocês forem fazer lá no nosso CLES, onde tem a boa prática, tá? E também alguma coisa lá no grupo do WhatsApp, se vocês quiserem, tá? E aqui, bem importante, que tá aqui, né, frisando, bem importante, a gente já tá na 5ª semana da nossa jornada, então passamos da metade, a gente só tem a sexta com alguma atividade, a 7ª com um pouquinho só, e já vamos começar a apresentar a boa prática na 7ª e no 8º, enquanto que será o último, tá? Então, assim, você já realizou sua implementação? Ainda não? Se não realizou, vamos fazer o registro? Quem já realizou? Como são os registros do seu documento de implementação? Alguns de vocês já registraram, teve gente até que já me enviou a implementação. E eu vi já que tem alguns registros, mas a maioria ainda não registrou lá, tá? E o seu portfólio, como está? Então, como eu disse antes para vocês, tem lá, no segundo feedback que eu dei para vocês lá, ele já tem o que está faltando para vocês. Então, deem uma olhadinha lá. Não deixe atrasar, usem o nosso enquanto a gente está aqui conversando, vocês deixem sempre aberto o portfólio. É uma dica, porque eu também faço assim quando eu tenho portfólio para responder, deixo aberto e eu vou escrevendo, eu vou relatando lá enquanto a professora fala, os colegas falam, a gente vai escrevendo. Ajuda bastante a gente manter o portfólio em dia, tá? A gente é acostumado a fazer multifunções, então, né? Então, para a gente terminar, uma frase de Michael Fullan: a mudança real ocorre na sala de aula. Se não impactarmos diretamente o ensino, se aprendizagem, qualquer reforma será superficial. Então, se a gente não fizer um impacto realmente, que é o que vocês me falaram no começo dessa nossa formação de hoje, nosso encontro de hoje, que a preocupação de vocês é aonde está a cabecinha do nosso aluno. Então, nós precisamos impactar diretamente lá nessas cabecinhas para a gente ter uma mudança, que é a mudança para melhor que a gente está buscando. Queridos, muito obrigada por vocês me aturarem mais um dia. Ainda bem que vocês me aturam, né? Então, vamos abrir aí as câmeras, quem puder, arrumar aí para todo mundo ficar bonito na câmera. Acho que o Jefferson e a Silvana tem que baixar um pouquinho a câmera para aparecer melhor. A Edna acho que está com problema no computador, não consegue abrir a câmera, deu problema, né? Eu tô com o celular, mas não sei se está aparecendo. Não está aparecendo a tua imagem, Edna, não sei por quê. Eu também não sei por quê, ele aparece aqui no celular, tá ligado. Deve ser algum probleminha, então. Eu acho que outro dia aconteceu a mesma coisa no estágio probatório, eu não sei o que acontece, é o celular, eu acho. É alguma coisinha nele. Então, sorriam, quem está nas câmeras, vamos fazer uma foto. 1, 2, 3. Deixa eu achar aqui. Muito bem. Eu saí com uma cara estranha, mas tudo bem, não tem problema. Gente, boa noite, fiquem bem, se cuidem. Até a próxima quarta-feira. E se precisarem de ajuda para o portfólio, para implementação, podem me chamar. Beijo, beijo. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Até a semana que vem. Obrigada, prof. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.